celebrando a solenidade de Todos os Santos, nós fazemos a memória de tantas pessoas que passaram, na vida do mundo e que conseguiram viver em plenitude o Evangelho. Conseguiram colocar em prática o Evangelho, ou seja, escreveram o próprio Evangelho com a própria forma de ser e de viver seguindo a Cristo. Mas é muito importante também, ao celebrarmos esta solenidade, de saber que todos nós somos chamados à santidade. Vale recordar que só Deus é santo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor do céu e da terra. Mas, por gratuidade, por amor desinteressado, Ele nos oferece a oportunidade de participarmos com Ele da santidade dEle. Somos nós, os santos e santas, como diz São João Paulo II, os santos e santas de calça jeans e de camiseta, que somos chamados a colocar em prática o Evangelho hoje na nossa história. Como fazer isso? A gente começa a se pensar, como fazer ser santos diante de tantas tribulações, diante de tanta mesquinharia e de tanta miséria que muitas vezes existe dentro de nós. É justamente a nós que Deus chama para sermos santos, com todas as nossas misérias. Se a gente pegar a vida dos santos, todos eles não nasceram santos. O bonito é isso, eles se tornaram santos. Pegamos a vida de Santo Agostinho, por exemplo, alguém que viveu um bom tempo de sua vida, totalmente o contrário daquilo que o Evangelho pregava. Mas ele conseguiu descobrir esse chamado que Deus faz a cada um de nós, ele conseguiu descobrir e ele passou a uma mudança de vida. É uma mudança que vem de dentro para fora, é uma mudança que vem do coração. E é isso que nos fala as leituras de hoje. E aí a gente se depara também com o mundo em que nós estamos vivendo, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de miséria, quanta fome, quanta corrupção, quanta injustiça. E aí a gente vai se deparar, por exemplo, na primeira leitura, quando São João escreve a sua comunidade, na leitura do Apocalipse de São João, o mesmo questionamento que a comunidade de João fazia, é esse questionamento que nós temos. Como sermos santos hoje em dia, diante de tantas coisas ruins que acontecem ao nosso redor? E vale ressaltar que São João escreve, no momento em que a igreja estava sendo muito perseguida pelo Império Romano. As pessoas, aqueles que aderiam à fé de Cristo, eram realmente perseguidas, eram violentadas e muitas eram mortas. E diante de tal atrocidade, o que começa? O povo perder a esperança, a ficar desanimado. Como buscar a nossa santidade diante de tantas coisas ruins assim? E São João tem uma função muito bonita dentro da comunidade dele lá e da nossa aqui também, é resgatar a nossa esperança, que nós somos chamados a sermos santos. E aí o livro do Apocalipse, assim como toda a Bíblia, ele é cheio de simbolismos, cheio de códigos, até porque não podia se escrever claramente às pessoas aquilo que se pensava por medo da perseguição do Império Romano. Então ele vai dizer: quem são aqueles que são chamados a ser santos? São todos, fala lá, 144 mil. É um número simbólico, que simboliza todas as pessoas que aderem à fé em Jesus Cristo. E aí ele vai citar um dos sinais para a busca da santidade. Diante de tanta tribulação que eles estavam vivendo, eles diziam: como nós podemos conseguir manter a nossa fé diante de tudo isso? E ele vai dizer que aquela multidão dos santos de Deus são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Olha só,
Muitas vezes a gente acha que para ser santo, né, nós não temos que ter problemas, não passamos por dificuldades, não passamos por tribulações na nossa vida. São João escreve justamente o contrário, faz parte. Até porque é consequência de colocar em prática o amor de Deus, o Evangelho no mundo hoje. É muito consequência que nós seremos perseguidos. Hoje, a gente baseado num mundo que vive a mentira, a discórdia, o ódio, a guerra, a violência, a corrupção, a gente anunciar o amor, a verdade, a paz, é sinal de contradição, não é? É realmente que é sinal de que a gente está indo na contramão do mundo. E o que São João diz para a sua comunidade, diz para nós: não desanimemos, não deixemos morrer a esperança de alcançarmos a santidade, porque não é só uma santidade individual, mas é uma santidade coletiva que vai proporcionar às pessoas uma vida melhor. E aí o Salmo responsorial de hoje vai dizer também uma característica daqueles que buscam ser santos. Não está nas questões externas, mas inicia com o nosso coração. Como que anda o nosso coração? E o Salmo o salmista vai perguntar: quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? E ele vai responder: quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige a sua mente para o crime. Ou seja, aquilo que Jesus nos diz em dado momento no Evangelho: cuidemos do nosso coração, porque é de lá que saem as coisas boas e as coisas ruins. Se hoje existe violência, é porque existem pessoas que que causam a violência. Se existe corrupção, é porque existem pessoas e corações corrompidos que só pensam em si próprio. Se existe miséria e existe fome, é porque existem corações que são gananciosos e que não olham, o todo, a realidade das pessoas em que vivem. E é interessante, para finalizar, o que Jesus ressalta no Evangelho. O Evangelho de Mateus, ele fala o sermão da montanha, quando Jesus sai da planície, vai até a montanha e ele anuncia, ensina as bem-aventuranças e ensina aos discípulos como fazer para ser santos. E ele vai dizer: todos vós sois benditos, bem-aventurados, por serem marcados com o sinal do Cordeiro. Mas o mais bonito, além de todas as bem-aventuranças que são muito bonitas, e muito fortes na nossa vida, é o simbolismo que Mateus traz no início do Evangelho. Acreditava-se, na antiguidade, que Deus habitava nas nuvens. E enquanto mais próximo a gente subisse, mais próximo de Deus a gente estaria. Então, quando na palavra de Deus fala que alguém subiu a montanha, Moisés fez isso, Elias fez isso, Jesus faz isso. Quando sobe a montanha é um sinal de criar maior intimidade com Deus. E é sinal, nesse caso do Evangelho, Mateus não está dizendo, não está querendo falar, Jesus subiu lá a montanha. É sinal de que ele abandonou a planície. Ele deixou a planície, que simboliza todos esses valores de morte que nós carregamos hoje, que a nossa sociedade carrega e traz consigo, os valores da corrupção, do pecado, da morte, da injustiça, da ganância, do ódio. Jesus deixa a planície e sobe a montanha. Ou seja, ele assume para si e para os discípulos uma nova condição de vida. E é essa condição de vida que nós temos que assumir na nossa vida para alcançarmos a nossa santidade também. Precisamos subir a montanha, sair da planície do egoísmo, da indiferença, do ódio, do rancor e alcançarmos a montanha de Deus. Assim, colocando em prática tudo aquilo que está no Evangelho, nós conseguiremos alcançar a nossa salvação e a nossa santificação. Assim como os santos e santas passaram por tantas dificuldades, por tantas tribulações, nós também, diante das tribulações que nós passamos no dia a dia, individual, familiar,
comunitário, religioso e social, somos nós também convidados a nos animar, a não deixar morrer a esperança diante de um mundo melhor que o Senhor nos anuncia, colocando em prática o seu santo evangelho. Que o Senhor nos ajude, nos ilumine, nos fortaleça, para que aos poucos, com muito suor, com muito entusiasmo, mas também com muita alegria e esperança, possamos também nós sermos lembrados pelas atitudes, pelos sentimentos que nós temos, que o nosso coração deve ter na busca da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.